Emmanuel. Emmanuel. Povo de Deus, usa a autoridade que Deus te deu. Diga a pessoa que está ao seu lado. Diga a pessoa que está ao seu lado. Com mais fé, diga a pessoa que está ao seu lado. Você sabe que você tem autoridade? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Você sabe que você tem autoridade? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Por que não usa? Por que não usa a autoridade que Deus te deu? Ou você duvida? Se você duvida, então você não tem autoridade. A Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O quê? Vocês não leem a Bíblia? Ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito de Deus, você tem autoridade e poder. Mas se você não tem autoridade. E se você tem essa autoridade e poder, se você tem o Espírito de Deus dentro de si, usa a autoridade que Deus te deu para construir, para edificar, para fazer o bem. Não usa a autoridade que Deus te deu para destruir. Não. Usa para construir. Como filho de Deus, você tem autoridade quando fala. O que você diz, acontece. O que você faz, dá certo. Por isso, usa a autoridade que Deus te deu. Diga a pessoa que está do seu lado. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia. No livro de Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. Então, ele entrou num barco e começou a atravessar o mar com os seus discípulos. Ele quem? Jesus. Jesus entrou num barco e começou a atravessar o mar com os seus discípulos. Continua. 24. De repente levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Levantou-se uma tempestade, as ondas subiram e começaram a entrar aonde? No barco. E Jesus estava dormindo. Continuou? Mas Jesus estava dormindo. 25. Os discípulos foram acordar Jesus. Os discípulos foram acordar Jesus. Gritando: Senhor, salve-nos, estamos afundando. 26. Mas Jesus respondeu: homens de tão pouca fé. Homem de tão pouca fé. Continua. Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com medo? Então ele se levantou
repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou e tudo ficou calmo. Jesus se levantou do sono e repreendeu o vento e as ondas. E a tempestade ficou o quê? Calma. Continua. 27. Os discípulos ficaram admirados. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros. Que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Que até o vento, o mar, a natureza lhe obedece. Quem é esta pessoa? Que tipo de pessoa é esta? Aleluia. Leia a sua Bíblia. Escuta isso. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. 24. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. 25. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. 26. Por que vocês estão assim tão medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé que vocês têm. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento. Ele se levantou e falou como? Falou como? Duro. Falou duro com quem? Com o vento. E depois o que aconteceu? E com as ondas. E tudo ficou calmo. Tudo ficou calmo. 27. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Povo de Deus, há tempo para você ajoelhar e pedir misericórdia a Deus, pedir a graça de Deus. E há tempo para você usar a sua fé para expulsar o mal que está na sua vida. Quem está entendendo? Há tempo para todas as coisas. Tempo para você se humilhar, deitar-se no chão, falar com Deus, falar com Jesus, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo perdão. E há tempo para você ser duro com Satanás, para você ser duro com os problemas, para você ser duro com a doença e comandar para eles saírem da sua vida. Mas você não consegue discernir isso. O marido espiritual vem à noite e dorme consigo, você acorda, fica de joelhos: Senhor, por favor, não deixe este marido espiritual voltar. Aleluia, aleluia. É hora de você falar duro com ele. É hora de você gritar, é hora de você usar a autoridade que Deus te deu para mandar embora. Você ouviu? A Bíblia diz, Jesus falou o quê? Duro. Com o quê? Com o vento e as ondas. Acha que Jesus disse vento, onda, calma? Fez isso? Fez isso? A gente vê quando as pessoas mandam embora demônio, quando estão a orar.
Você acha que esse demônio vai sair? Hã? Acha que esse demônio vai sair? Usa a autoridade que Deus te deu. Lê outra Bíblia. Seja agressivo com a doença. Seja agressivo com o marido espiritual. Seja agressivo com o desemprego, com a pobreza, com a miséria. Manda embora. O problema qual é? É que você tem medo. Homem de pouca fé. Por isso que quando o pesadelo vem à noite, você tem medo até de orar, porque senão ele há de voltar mais forte. Mentira, verdade? Hã? Pesadelo vem, você cobre mais lençol. Está com medo. Tem medo de quê? Se você tem medo, você não é perfeito no amor. Você anda em pecado. Se você não anda em pecado, você não tem medo. Quem está a entender? Você tem medo porque dormiu bêbado. Prostitui, mente. Aí é melhor ter medo, porque você vai tentar dar autoridade, vai dizer, você? Que autoridade você tem sobre mim? Lê a sua Bíblia. Mateus 8:23. Jesus entrou num barco e os seus discípulos o acompanharam. 24. De repente, uma grande tempestade agitou o lago e as suas ondas. E as suas ondas eram tão grandes que cobriam o barco. Entretanto, Jesus dormia. 25. Mas os discípulos foram acordá-lo e lhe disseram: Salve-nos, Senhor, pois estamos prestes a morrer. Salve-nos, Senhor, pois estamos prestes a morrer. Continua. 26. Jesus, porém, lhes disse: Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Homem de pouca fé. Continua. E levantando-se, repreendeu o vento e o lago, e tudo ficou calmo. 27. Os discípulos ficaram muito espantados e diziam entre si: Que tipo de homem é este, que até o vento e as águas lhe obedecem? Você tem autoridade. Diga à pessoa que está ao seu lado: você tem autoridade. Usa para fazer o bem. Por que você tem medo de usar a autoridade? Mateus 21:18. Mais para frente. Mateus capítulo 21, versículo 18. De manhã, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, sentiu fome. 19. E viu uma figueira ao lado da estrada. Foi até lá para ver se havia algum figo, mas só havia folhas. Então disse à figueira: Não deu frutos nunca mais. E logo a figueira secou. Jesus sentiu fome pela manhã. Ele aproximou-se a uma figueira com o intuito de tirar alguns figos, uma fruta. Chegou na figueira, não encontrou nenhum figo. E Jesus amaldiçoou o quê? A figueira. Ele disse: que não haja mais fruto nesta árvore. O que aconteceu com a árvore? Continua, irmã. E logo a figueira secou. Logo a figueira fez o quê? Na hora. Jesus disse que não haja mais fruto.
produza mais fruto. E a árvore secou. Continua. 20. Os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: como é que a figueira secou tão depressa? Como é que a figueira secou tão depressa? 21. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que se tiverem fé e não duvidarem. Escuta isso. Se tiverem fé e não duvidarem. Aí está o segredo. Aí está o segredo. Para a sua oração ser ouvida por Deus, você tem que ter fé e não duvidar. Quando você ora por alguém, você tem que ter fé e não duvidar que a pessoa vai estar curada. Quando você ora por alguém, você tem que ter fé e não duvidar que a pessoa vai estar livre. Quando você ora por você mesmo, você tem que ter fé e não duvidar que você vai conseguir um emprego. Você tem que ter fé e não duvidar que você vai ser curado. Você tem que ter fé e não duvidar que as portas do emprego, da prosperidade vão se abrir na sua vida. Este é o segredo. Tenha fé e não duvide. Agora, quando você ora, ele diz: será que Deus vai me abençoar? Será que as portas vão se abrir? Sabe, Moisés, ele não entrou na terra prometida. Por quê? Porque Deus lhe deu uma instrução: pega na vara que você tem, bate a rocha e vai sair água, e você vai dar de beber ao seu povo e os animais. E ele foi lá com dúvida: será que desta pedra vai sair a água? Até que bateu quantas vezes? 2 vezes. Por causa disso, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Deus disse: você não vai entrar. Você não vai, não funciona. Você duvida do meu poder? Duvida da minha autoridade? Você não vai entrar. Quem está a entender? Repita. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa e muito mais. Se você tiver fé e não duvidar, você pode dizer à árvore que seca em nome de Jesus. A árvore seca. Você pode dizer: seja curado em nome de Jesus. Você é curada. Continua. Vocês poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. 22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Aleluia. Se você crer, se você acreditar, se você tiver fé, você recebe tudo o que você quer. Tudo aquilo que você pede a Deus, você recebe. Bispo, é porque Jesus fez isso. Jesus disse para nós: se vocês tiverem fé e não duvidarem, podem fazer essas coisas e muito mais. Deus já nos deu essa autoridade. Mas qual é o problema? O problema é que você estudou muito. Você fez o quê? Muita razão. Você fez teologia, licenciou-se em teologia, você conhece muita coisa.
E esse estudar muito anula a sua fé. Esta teologia que você estudou anula a sua fé. Essa engenharia que você fez anula a sua fé. Essa economia que você cursou na universidade anula a sua fé. Se você for a perguntar aos professores que dão aulas de empreendedorismo, o que eles já empreenderam, você não vai encontrar nada. É um trabalhador como você, mas está ali a dizer a sua, seja empreendedor. E ele? Por que ele vai dizer aos outros aquilo que ele não faz? Sabe por quê? Estudou muito. Fé. Diga a pessoa que está do seu lado, fé. Fé. Se você tiver fé e não duvidar, você pode fazer muito mais coisas do que estas. Aleluia. Lê a terceira Bíblia. Versículo 21. Jesus, porém, lhes disse: digo a verdade a vocês, se acreditarem plenamente e não duvidarem, serão capazes de fazer não somente o que eu fiz a esta figueira, mas poderão até dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. 22. Se você acreditar, você tem poder, capacidade, tem força, tem autoridade para fazer muito mais do que fazer uma figueira secar. Não é que você não acredita? Para a sua própria vida você não acredita? Tem dúvida? Você não acredita em si mesmo? Quando não há 22? 22. E isso acontecerá se orarem a Deus, acreditando que Ele irá fazer o que vocês lhe pediram, então Ele o fará. Povo de Deus, o grande problema, nós não recebemos por quê? Porque nós não acreditamos que quando pedimos, Deus nos ouviu e vai nos dar. Não temos fé. Você pede com dúvida. Aleluia. Você pede com dúvida. Você não acredita.